Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós. A atualidade, do ponto de vista psicológico, é herdeira de tradições perturbadoras e particularmente da opressão. As gerações que nos precederam caracterizaram-se pelo colonialismo, no qual a predominância da força estabelecia o nec plus ultra da própria vergonha social. Naturalmente, a criatura humana acostumou-se a impor, quando no poder, as suas diretrizes nem sempre sensatas ou nobres, e as demais, submetendo-se, realizaram o desconcertar da própria identidade, e o desequilíbrio natural foi passando de geração a geração, de tal modo que somos hoje uma sociedade de homens e de mulheres vazios, sem sentidos psicológicos, sem objetivos emocionais. O notável psicólogo alemão Erich Fromm estabelece que, em face dessa situação, a criatura contemporânea não sente experiência no amor, não tem capacidade para amar, tornou-se o fruto espúrio das negociações, das técnicas de transação, esbarrando numa neurose coletivista, na qual o medo predomina e a ansiedade desestrutura. É compreensível que isso haja ocorrido, porquanto, desde quando Renato Descartes procurou interpretar a incógnita de si mesmo, detectando as duas realidades, o pensamento e o ser, que a filosofia assumiu uma nova trajetória, que irá passar pelo espiritualismo profundo de Blaise Pascal e naturalmente irá comover a alma sensível de Baruch Spinoza na Holanda, para que ele possa apresentar uma visão otimista a respeito da ética do comportamento, desaguando no pensamento lúcido de Hegel e nas propostas notáveis de Kant. Nada obstante, porque a filosofia até então era apresentada em latim, alcançando apenas as mentes privilegiadas e detendo-se nas escolas de pensamento. No ano de 1789, nasce na Alemanha Arthur Schopenhauer, em uma abastada família de comerciantes, na qual ele se percebe totalmente fora do contexto. Seu pai, que havia planejado para ele o prosseguimento das habilidades comerciais, apresenta-se como cidadão austero, mas o jovem Arthur, de cedo, dá-se conta da terrível problemática que então perturbava o casal, experimentando talvez a primeira dor do mundo,
conforme um dia colocará na sua obra as dores do mundo. Ao desencarnar o seu pai, ele negou-se a prosseguir nessa atividade para a qual não tinha a menor tendência. E foi meditar em filosofia, tocado por um pessimismo e por uma amargura que estariam sempre presentes na sua trajetória. Depois de peregrinar por Bonn, Iena e outras cidades, ele deu-se conta que a obra que apresentava, depois da sua tese de doutorado, não era respeitada pelo academicismo e demonstra toda a amargura na sua arte de filosofar. O mundo não tem sentido. A vida é uma tragédia que diariamente nos empurra para o abismo. É natural que tivesse tido a oportunidade de deslumbrar-se com Platão, mas no idealismo mais profundo do discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Somente aí a vida valeria a pena, nessa realidade ideológica profunda, na qual a música e a estética valiam a pena para o indivíduo poder agarrar-se a uma tábua de salvação. As dores eram a manifestação mais grosseira da própria vida. E na sua filosofia havia duas vertentes: a representação e a vontade. Talvez inspirado no dualismo platônico, o não ser e o ser, mas na visão de Arthur Schopenhauer, a representação era sempre limitada, porquanto a vontade predominaria, levando o indivíduo ao caos, ao desespero. Fascinou-se momentaneamente pelo budismo, a negação do mundo, a deserção ao mundo, o desinteresse pelas coisas materiais, mas não adotava qualquer postulado de natureza espiritualista que valesse a pena uma conduta de natureza ética. E antes de morrer, estabelece no seu tremendo pessimismo que se este mundo fosse um pouco pior do que aquilo que apresenta, a única solução seria o suicídio coletivo, para que a criatura pudesse, então, encontrar uma razão existencial, já que a vida não valia a pena. A descarga de amargura de Arthur Schopenhauer, colocada na cultura europeia, irá encontrar ressonância no grande pensador espiritualista norueguês Søren Kierkegaard, que depois de haver invectivado tremendamente contra o luteranismo em Copenhague, irá voltar-se contra as propostas do denominado cristianismo oficial. Para ele, era necessário que a cristandade abandonasse qualquer propositura de organização oficial e retornasse às bases, às suas origens, à simplicidade, porquanto, da forma como era apresentada, a igreja cristã dominante levava as criaturas ao temor, ao tremor, ao desequilíbrio. E depois de perceber que não valia a pena uma postura religiosa,
Søren Kierkegaard apresenta na sua tese revolucionária a decepção a respeito da interpretação de Deus, de Jesus e do espiritualismo, e transfere o seu legado para um homem que começava a pensar de maneira equivalente, porque nascera no lar rigorosamente cristão, em que a palavra do Evangelho predominava, mas de organização fisiológica fragilizada. O jovem Nietzsche experimentaria sentimentos contraditórios, herdeiro do pensamento de Kierkegaard e ao mesmo tempo simpatizante de Schopenhauer. Ele havia sentido com o último a destruição do significado do homem e aprendera concomitantemente a desnecessidade de uma ética para que a vida pudesse ter um sentido. É claro que se deixou empolgar pelo pensamento de Platão e fascinou-se com a música de Richard Wagner. É com Richard Wagner que ele vai ter oportunidade de libertar-se ainda em profundidade do homem, para aceitar a proposta do super-homem, aquele que seria capaz de equacionar todos os enigmas da criatura humana. E momento chega na sua vida em que ele mescla os seus sentimentos com os sentimentos de Wagner, mas logo depois, e paulatinamente, liberta-se do insigne compositor. E num daqueles momentos de tormento, estabelece que a sua música não tem qualquer sentido e pode ser equiparada à música modesta de Bizet, com uma colocação pejorativa. As enfermidades sucedem-se, as depressões profundas, e ele procura um significado para a vida que não encontra de maneira nenhuma. Abandona a cátedra e sai percorrendo diferentes países e cidades na busca de um clima que lhe atenda às necessidades fisiológicas e emocionais, para mais tarde, no seu Assim Falava Zaratustra, já profundamente perturbado em delírio, conceber o louco que era ele, colocado na praça gritando: matei Deus. A sociedade não tem necessidade de Deus. As catedrais são o mausoléu de Deus. E uma grande tristeza tomou conta da massa. E o louco, olhando o infinito, começou a dizer: e agora? Quem se encarregará de acender as estrelas no zimbório? Quem dará alimento às aves? Quem colocará o nutriente nos peixes, nas águas? E uma grande tristeza abateu-se sobre a multidão. É o legado assinalado pelo pessimismo absoluto, porque, segundo os melhores biógrafos, Nietzsche era portador de um complexo de inferioridade, que ressuma na sua obra e que oferece à sociedade que agora se deslumbrava com Goethe, que acabara de publicar Os Sofrimentos do Jovem Werther, o rapaz que se apaixona e que é recusado, optando pelo suicídio, na pena mágica de um daqueles mais líricos poetas da língua alemã. E a onda de suicídios toma conta da Europa, de tal forma avassaladora que alguns governos proíbem a republicação da obra
que havia atingido índices dantes jamais logrados por quaisquer outras. De alba, o século XX, e o pensamento de Heidegger é assinalado pelos conflitos a respeito da criatura humana. O ser e o tempo. O ser em relação ao mundo, em relação aos outros. Nessa luta terrível, o tempo é a espada de Damocles, que termina por arrebentar o fio e tombar sobre a cabeça do indivíduo. Heidegger, pessimista, discípulo de Schopenhauer, mestre de toda uma geração de pensadores, é praticamente o ideólogo do nazismo, do futuro fascismo, quando ele estabelece que o judaísmo era uma doutrina de um povo forte. O judeu era conquistador, era guerreiro, mas depois da sua escravidão no Egito e na Babilônia, passou a adotar uma atitude hipócrita, de humildade e de servidão, que transfere para o cristianismo. E o cristianismo faz-se uma doutrina sem masculinidade, porque as pessoas são frágeis, incapazes de interagir com o meio ambiente, impossibilitadas de lutar para alcançar o triunfo. E a sua proposta filosófica pessimista está desenhada por uma visão triste do futuro, como também fizera Nietzsche. Um governo forte tomará conta da terra, os humildes perderão a terra, e alguém irá substituir essa postura de reino dos céus pela dominação da terra. A filosofia de Heidegger será adotada totalmente pelo nazismo. E a visão de uma terrível guerra para o século XX, que fora captada na amargura e no cepticismo de Nietzsche, agora se apresentará nas duas hecatombes de 1914 e 18, de 39 e 45, quando se destaca herdeiro de Heidegger, Jean-Paul Sartre, com seu existencialismo, com a sua deusa Juliette Greco, e com a necessidade de viver intensamente o momento, porque a vida não tem sentido. Viver totalmente a hora que passa, porque logo depois vem a bomba e o aniquilamento dá-se. Ele havia sido prisioneiro dos nazistas, lograra fugir e foi vincular-se aos partisans. A resistência francesa esteve mergulhado nos metrôs, nos subterrâneos e nos esgotos de Paris. E ao sair desse estado de perturbação, ele oferece um grande contributo para Alberto Camus, o jovem argelino, que escreverá O Estrangeiro, mostrando o neo-significado da vida, a total destruição do sentido ético, o não-prazer, a amargura, o cigarro, o sexo, a memória da mãe que não foi atendida no asilo. E o que é a vida? Nenhum sentido. Nesse mare magno de pessimismo, Dostoiévski apresenta-se com ideias revolucionárias e vai mandado para a Sibéria. Ali contrai epilepsia, debilita o organismo, e quando cumpre a pena, vai mandado para o exército como soldado raso. Entrega-se à dipsomania, e nos bares
Na jogatina, ele escreve genialmente os irmãos Karamazov. O jogador, a sua obra está assinalada pelo pessimismo, pelo crime, pelo suicídio, pelo homicídio, a tragédia do cotidiano. Nem mesmo Leon Tolstói consegue libertar-se dessa amargura que toma conta da Europa. E do seu notável Anna Karenina faz apologia do suicídio como sendo a solução para os problemas da amargura, do abandono da afetividade. Aparece o jovem Kafka, e em Gregor ele nos dá a tragédia da metamorfose, na qual está presente a sua animosidade contra o pai. E no processo, ele alcança o momento da suprema amargura, deixando para a literatura e o teatro uma página de angústia que nos atinge plenamente a alma e a sociedade do século XX. Assim como esta que é herdeira daquele, não teve outra opção senão a guerra hedionda, a guerra fria, a guerra suja do Vietnã, ou o tormento da toxicomania, depois da evasão dos jovens que saíram de Berkeley, na Califórnia, para tentarem o amor sexual, fazendo apologia da flor que despedaçavam, procurando o Nepal para poder usar drogas, a necessidade de voltar às origens e vivendo o barbarismo, para retornar à chamada cultura decadente do Ocidente, mais amargurados e mais tristes. Uma película cinematográfica, assevera o teólogo e psicólogo americano Rollo May, apresenta este conflito da juventude, quando o jovem toma de uma motocicleta e sai sem destino, que é o nome de uma película cinematográfica. Naturalmente, a força continua gerenciando o processo colonialista da humanidade, disfarçado de protetorismo e com outras designações que nada tem a ver com a realidade em que o homem permanece encarcerado, sem a liberdade ideológica de pensar, por causa da ansiedade para sobreviver. É natural que nos deparemos na atualidade com o vazio existencial, com a dúvida, com a amargura, com o cepticismo. Nessa paisagem quase lôbrega, brilha, no entanto, uma estrela polar, que foi acendida há mais de 100 anos, quando, na memorável manhã de 18 de abril de 1857, em Paris, o emérito professor Rivail apresenta o livro dos Espíritos, assinalando a era do espírito imortal, do otimismo, da releitura do Evangelho de Jesus com uma nova óptica, sem as algemas da teologia ancestral, sem as amarras da intolerância luterana e dos seus sucessores. Nasce discretamente o sol de uma nova era, que tem como combustível a experiência do fato em laboratório. Por isso que, ao ser apresentada na sua condição filosófica, possui todos os ingredientes para elucidar os tormentos de Schopenhauer, o conflito de inferioridade de Nietzsche, a revolta de Kierkegaard
e as manifestações do existencialismo materialista dos filósofos dominantes que viriam no século XX. Porque este combustível é a ciência que investiga, que comprova a imortalidade da alma, sendo o Espiritismo, pois, e consequentemente, como escreveu com propriedade o insigne codificador, o maior adversário do materialismo e da crueldade. É até compreensível a postura daqueles filósofos que se viram desalgemados da intolerância clerical do seu tempo e resolveram-se por uma postura antagônica, porque depois de um largo período de escravidão, ao serem abertas as oportunidades libertárias, a criatura primeiro faz-se libertina para depois descobrir o que é a liberdade. Veio a filosofia espírita dizer que a vida tem um sentido, sim, e esse sentido é ético-moral. As suas diretrizes estão fincadas no Evangelho de Jesus, mas naquele, por ele preconizado, e por ele os seus primeiros apóstolos e discípulos vivido, não por aquele Evangelho desfigurado, que foi elaborado pelas mentes que estabeleceram o cerceio à liberdade da cultura, desde os primórdios, quando começaram os grandes cismas, a partir do século II, e permanecendo totalitário durante a Idade Média, o longo período de trevas da humanidade. Agora sim, raiava uma nova claridade, e essa claridade dizia que a vida na Terra, ao invés daquele exílio que tanto afligia Schopenhauer, é a abençoada escola e não um vale de lágrimas, no qual estamos mergulhados para sofrer. Libertando a criatura humana dessa postura atávica de masoquismo, o reino dos céus seria conquistado pelo amor e não pelo temor. Deus teria na sua justiça e no seu amor um código que é vivenciado por cada um, facilmente lograria a plenitude. A filosofia espírita vai lentamente crescendo nos arraiais do mundo e opondo-se, através da educação das novas mentes, às tradições pessimistas ou utilitaristas ou imediatistas, oferecendo bases para ressuscitar o pensamento ético de Sócrates e de Platão, não conforme a visão schopenhaueriana ou nietzscheana, mas segundo a visão da justiça e do amor de Deus. A criatura humana não é alguém exilado da terra para sofrer, é alguém na abençoada escola para conquistar valores. Nascido simples e ignorante, o espírito transita etapa a etapa, desenvolvendo Deus que nele jaz interno, por isso que foi criado à semelhança de Deus. E a cada passo, desenvolvendo as aptidões adormecidas, para que nos diferentes reinos da natureza, nos quais dormirá por largo período, desenvolva a sensibilidade no vegetal, o sistema nervoso embrionário ainda na seiva do vegetal, para, no reino animal, adquirir o instinto de conservação da vida.
e logo aparecerem os demais instintos primários que o governarão por automatismos, até o momento quando a loba, lambendo o filho, apresenta os pródromos do futuro amor de mãe, acariciando e beijando a face do filho. Ao chegar ao período animal, esse instinto vai ser desenvolvido cada vez mais para ressumar na fase hominal como sentimento, segundo a palavra austera dos benfeitores, e o Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem fascinante de Lázaro, quando faz a análise do processo evolutivo daquele psiquismo que se humaniza, mas que se não deterá na experiência humana, porque marcha para a angelitude. É fascinante notar que depois de algumas centenas de milhões de anos no reino animal e apenas 50.000, 10.000 anos no reino nominal, a predominância seja do instinto sobre a razão. Por isso que ainda reagimos mais do que agimos. Mas já medra esse sentimento do instinto que se aprimora, da loba que se torna mãe generosa, do pai que defende a prole e já não compete com a outra fera no momento do acasalamento. Agora vai surgir a consciência, que se apresentará em níveis a serem conquistados através de multifárias reencarnações, até lograr a consciência cósmica, na qual terá visão do universo e poderá experienciar a plenitude, o reino dos céus, o samadhi, como se queira chamar. O Espiritismo, da sua proposta filosófico-científica, já que as duas de tal maneira se enleiam, que vai desaguar no processo das propostas ético-morais do amor. O amor, que no Espiritismo é apresentado na sua feição mais bela, mais grandiosa, na caridade, que é o amor por excelência, o sentido humanitarista, a devoção humanista, a necessidade do amor manifestam-se como sendo impulsos que saem do instinto gregário para a constituição do grupo social, na condição de célula do imenso organismo da humanidade. Logo se apresentam o amor e a justiça de Deus, propondo uma análise profunda do significado da vida. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Qual é a função do sofrimento? Tão detestado nas várias apresentações, seja do pensamento filosófico, da lógica, seja na estética, ou na necessidade natural da busca da saúde. A dor não é de origem divina, é eleição da criatura humana, como dos mais belos capítulos da pedagogia transformadora do ser. É o resultado da livre opção, porque todos trazemos intuitivamente a noção do dever, herança da divindade, digamos com Jung, arquétipo da divindade em nós. Mas a nossa preferência na dominação pelo instinto leva-nos a atitudes bizarras, exóticas, agressivas, e nós geramos os efeitos naturais e inevitáveis, que se nos chegam em forma de dor, ou de sofrimento, de agonia, ou de angústia, conforme nos aprouver. Paira, no entanto, soberano, o amor de Deus, convidando-nos
há uma visão diferenciada desse imediatismo perturbador, desse utilitarismo prazenteiro do egotismo humano. Então o amor é a única resposta. Mas para que o amor possa vivenciar o seu postulado, é necessário que se baseie na justiça, aquela que tem as linhas básicas para o comportamento e que não tergiversa na imposição dos seus postulados que dignificam a criatura humana. Quando falamos, no entanto, sobre o amor como mecanismo de fuga daquele psiquismo ancestral, perturbador e pessimista, logo pensemos na satisfação dos sentidos, do gozo, através da libido, seja a libido alimentar, seja sexual, seja a libido que nos promove aos 15 minutos de holofotes, ou seja aquela outra tormentosa, castrada pela tradição, ou liberada pelo desequilíbrio que vige na sociedade contemporânea. O amor, no entanto, é algo tão grandioso que se pode dizer, conforme a proposta de Joana de Ângeles, é o grande libertador. A libertação pelo amor é o fenômeno natural para o qual nos encontramos na Terra. Vejamos, por exemplo, uma experiência que tive a ocasião de conhecer faz mais de 50 anos. Ela teve lugar em Waltham, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O casal vivia feliz fazia 34 anos. A Segunda Guerra Mundial houvera terminado fazia poucos anos. Quando o Sr. Taylor recebeu uma proposta encantadora, trabalhar no Japão, auxiliando na recomposição da grande pátria do sol nascente, com salário especial, que lhe permitiria agora sim pagar as dívidas, mudar de casa e desfrutar desse utilitarismo natural a que todos ambicionamos, uma vida naturalmente regalada. A esposa devotada, que sentia que esta separação não tinha qualquer sentido, perguntou-lhe por que ele deveria ir ao Japão. Para dar-lhe maiores comodidades, para que você possa desfrutar do repouso necessário às fadigas do trabalho. Será por pouco tempo, 3 meses, 6 meses. Isso passa rapidamente. E eu voltarei com um poder aquisitivo que tornará a nossa velhice abençoada pela comodidade e pela paz. Ela aqueceu e ele viajou. Os telefonemas internacionais eram então muito difíceis. Mas ele escrevia todo dia quase, para que ela tivesse mais ou menos a cada dia a notícia de como as coisas iam indo. E uma outra vez, por concessão do governo que dominava o Japão, abria espaço para que os seus ali se comunicassem com os seus que estavam na distante América. 6 meses após, ele comunica à esposa que havia sido convidado para mais 6 meses. O que eram 6 meses? Aqueles haviam se passado com tanta rapidez que naturalmente os porvindouros seriam devorados pela agilidade do tempo. As cartas começaram a diminuir, a distância física a escassear. 3 meses após a segunda proposta, chegou uma carta perturbadora. A única maneira que tenho de dar-lhe a notícia é esta. Não há outra. Quero dizer-lhe que consegui o divórcio com você, através da Embaixada do México. Encontrei aqui a servidora
do meu apartamento, Aiko, uma jovem japonesa encantadora com quem me casei logo após. Você será capaz de me perdoar? E ela, com a carta na mão, não podia acreditar que isso fosse possível. Não havia qualquer motivo. Eles se amavam, sim. Era a solidão. A solidão é má conselheira. Ela bem o sabia, mas era-lhe muito mais fácil resistir, por causa da vida disciplinada que se pusera como mulher do que ele, em face da vida relativamente libertina que sempre tivera. Mas ela ficou magoada. Por quê que ele fez isto? Ela percebeu, quando as cartas diminuíram, que algo estava acontecendo. Mas então resolveu meditar um pouco e escreveu-lhe: se a sua felicidade era aquela, ela iria compartilhar desses momentos felizes, desejando-lhe uma vida longa. Ele agradeceu-lhe e logo depois mandou dizer que Aiko estava aguardando uma menina. E logo depois anunciou a chegada da primeira filha, filhos que não tivera com ela. E agora, sensibilizada, ela adquiriu um mimo e mandou para a filha dele, com aquela que o roubara da sua carícia. Ele escreveu mais tarde que estava aguardando um filho varão, mas de maneira peculiar estava perdendo peso. Ainda não tinha um diagnóstico. Também dava notícia que Aiko estava já começando a comunicar-se em inglês. As dificuldades iniciais haviam sido vencidas. E ela, quando soube do nascimento do segundo filho, mandou também um outro presente, segunda filha, aliás. Mandou-lhe também um presente. Mas quando recebeu a carta de Aiko, dizendo que ele havia morrido de câncer pulmonar, não pôde dominar as lágrimas, porque ele fora para tão longe, do que adiantar a busca de recursos materiais, se a morte estava tão próxima, e ele não teria como desfrutar do prazer que as comodidades pudessem propiciar. Foi então que Aiko lhe contou das dificuldades que atravessava. O salário dele não era tão vantajoso quanto ele anunciara. Ela estava com alguns problemas, sim. E então a esposa americana resolveu ajudá-la. Começou a mandar-lhe uma importância que ele atendesse às necessidades básicas. E porque as crianças começassem a crescer, ela propôs que Aiko viesse morar nos Estados Unidos, trazendo as suas filhas. A educação na América iria abrir as portas para o futuro das crianças, e para Aiko também. Mas naqueles dias não era tão fácil para os japoneses poderem migrar para a América, mesmo que fossem legalmente casados com americanos. Mas ela colocou no jornal um apelo às autoridades. E a notícia daquele pequeno jornal interiorano repercutiu favoravelmente, permitindo que, em breve, as duas crianças se transferissem para a América. E ela viu as duas meninas, Helen e Mary, respectivamente de 5 e de 3 anos, chegarem ao aeroporto Kennedy, em New York, e ela trasladá-las para Massachusetts. As meninas eram encantadoras, começaram a chamá-la de tia-avó, e ela começou a comover-se. Eram as filhas do homem a quem havia amado.
mas compreendeu a dor de Aiko, sem ninguém, sem o marido, sem as filhinhas. Empreendeu então uma campanha para trazê-la. E como sua casa era confortável, poderia hospedá-la ali com as meninas que já estavam, proporcionando-lhe aquela felicidade que não tivera ao lado do companheiro, dando-lhe filhas. Conseguiu sim que Aiko viesse. E foi buscá-la com as 2 crianças no aeroporto Kennedy. Estava ansiosa. Como seria Aiko? Deveria ser uma mulher sensual. Ela se sentia relativamente bem dentro dos padrões americanos. Quando vê sair da imigração uma quase menina frágil, magra, de pequena estatura, poderia até ser sua filha. Ela cercou-se e perguntou-lhe: Aiko? Sim. Não é possível. Como pudera ele trocar? Bem, mas os homens são especiais. Ela olhou e lembrou-se. Se ela, que morava na América, estava apreensiva, como não estaria Aiko na sua insegurança, nas incertezas? Envolveu-a num abraço de ternura e levou-a para sua casa, na cidadezinha de Massachusetts. E procurou oferecer às 3 um bom curso de inglês. As meninas com facilidade logo aprenderam. Aiko também. 2 anos após, quando a família agora estava equilibrada, ela pôde olhar a mãe beijando as filhas, que aprenderam a beijar. E então disse isso a Deus: muito obrigado. Você levou-me um amor, mas deu-me multiplicado por 3. São os amores da minha vida. Como você é justo, Senhor. E como eu era egoísta, eu acreditava que ele era meu marido, quando poderia considerar que era o companheiro que você me prestou temporariamente para ajudar-me na escalada, a fim de que mais tarde ele pudesse trazer almas queridas para deixá-las na terra como herança do seu inefável amor. Correu, beijou Aiko, Mary e Helen e começou a cantar uma canção que certamente as 3 não entenderam. Muito obrigado, Senhor. Você seria capaz de amar assim? Recolher aquela mulher que lhe roubou o marido, se é que ela o roubou, que deu filhas ao seu marido que você não pôde dar. Você seria capaz de amar assim? O amor é tão especial. Eu contava apenas 12 anos, quando chegou à minha casa um telegrama. Estávamos, minha mãe analfabeta e eu. Ela pediu-me para que lesse o telegrama. E nessa linguagem fria dos antigos cabogramas, estava exarado: Nair Franco suicidou-se. Alguém da família venha buscar os seus pertences. Estava assinado. Eu li em voz alta e vi minha mãe transfigurar-se. Ela era de pequena estatura, portadora de 2 incomparáveis olhos verdes, o semblante jovial e terno de 13 filhos, e a máscara da dor sem uma lágrima. Ela dobrou-se sob a notícia trágica e lhe perguntei: o que é, mãe? Nair matou-se, meu filho. Como é que ela fez isto? Com ela mesma e conosco que tanto a amamos. Será que existe uma razão para que alguém se mate? Por mais forte que seja essa razão, há sempre aqueles que amam e nunca mais. Por 33 anos, eu vi minha mãe sorrir. No dia seguinte,
Fomos ao sacerdote católicos que éramos. E na sacristia minha mãe lhe disse: venho marcar uma missa para minha filha que se suicidou. Então, ela está no inferno, senhora. A igreja nega solo sagrado aos suicidas, porque os sabe no inferno até a consumação dos evos. A palidez de minha mãe transformou-se em cólera. Trêmula, ela disse: padre, aonde está o amor de Deus e a sua justiça? Jamais esquecerei aquela mulher analfabeta, dando aulas profundas de psiquiatria, de psicologia, de filosofia. Eu te perdoo, minha filha. Se Deus não é capaz de te perdoar, tua mãe o é. E aqui eu não voltarei nunca, porque o Deus que não perdoa não é digno de ser respeitado. Ele manda que seu filho venha ensinar-nos o perdão e nega-o a um ser desventurado. Padre, aquele que se mata não está com juízo no lugar. Era a sua lição de psiquiatria. A depressão profunda, a covarde fuga pelo autocídio. Eu segurava-lhe a mão e ela dizia: não pode. Deus é justo. Meu coração de mãe o diz, e é bom. Arrebatou-me e fomos para casa. No dia seguinte eu disse: mãe, eu não vou à missa. E por que não? Eu disse: porque a senhora acaba de brigar com Deus. Mas a briga é minha e dele, você não tem nada com isso. Vocês todos virão. Eu é que estou brigada com ele. É a briga da mãe contra o pai, que é desumano. E isso eu não o perdoarei. Continuamos. E a dor de sabê-la no inferno esmagou a nossa família. Fomos tomados por uma depressão profunda, além da saudade, a perda, entre aspas, a condenação perpétua. Passaram-se os anos. Em 1945, eu estava tentando assinalar a minha vida, transferida-me do interior à capital e fora trabalhar numa empresa de seguros, a Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes, Sátima. A guerra terminara. Eu estava exatamente há 13 dias, quando fui chamado à gerência e o nosso diretor disse: estamos agora numa pauta de economia. Os funcionários mais recentes serão demitidos. Lamento muito. Deu-me um papel para assinar e deu-me o cheque de pagamento de 13 dias. Eu era tão atormentado. A mediunidade no seio da igreja, onde eu não encontrava diretriz. A multidão de seres espirituais que me assediavam uns, que me socorriam outros, que me aturdiam terceiros. Então, de imediato, veio-me a lembrança: esta vida não tem sentido. E a ideia de suicidar-me. Sentei-me à máquina datilográfica e redigi uma carta de despedida aos meus pais. Era uma vergonha, fui demitido. Como poderia voltar à minha cidade de origem para recomeçar tudo? Era um fracassado. Então, avancei na direção do elevador Lacerda. Ascensores que ligam a cidade alta à baixa com 80 metros de altura. Estava na moda o suicídio, atirando-se de lá. E então subi o elevador, hipnotizado pela fuga. Deus não é justo. Como é que Ele faz isto comigo? Eu sou um bom católico. Sou da cruzada eucarística. Sou coroinha da igreja. Sou-lhe fiel. Como é que Ele faz isto comigo? Tanta gente má e perversa, e Ele faz isso comigo.
Quando cheguei à parte superior do elevador, prendi a carta no bolso com um clips e preparei-me para dar o grande salto no vazio. Na hora em que pus as mãos no parapeito e uma estranha força ia propelir-me no ar, aparece minha irmã Nair, deformada pelo veneno que havia ingerido, cianureto e mercúrio, e gritando tresvariada: não faça isto, louco, ninguém morre, não faça isso. E o choque me foi tão terrível que eu desmaiei para dentro. Quando acordei, havia uma lâmpada enorme em cima de mim. E na minha ingenuidade de ainda quase adolescente, aqueles homens de branco pareciam anjos. Eu perguntei: estou no céu? A resposta era tão chula que não era típica do céu. Adentrei-me pelos sublimes arraiais da doutrina espírita, e à medida em que procurava o conforto da mensagem de Jesus, eu sabia que minha irmã estava no inferno, sim, que ela havia gerado para si mesma, não em um lugar geográfico que não existe. Eu sabia, sim, que ela agora estava na angústia da fuga, fugida da terra para poupar-se ao sofrimento, e agora sofria porque fugiu dele. Nesse momento, já com novas disposições e atividades, vivendo dignamente como funcionário de uma empresa autárquica, trouxe meus pais para que convivessem comigo. E certo dia, minha mãe segurou minhas duas mãos e me perguntou: meu filho, você não é mais católico? Não, mãe, eu sou espírita. No espiritismo tem Deus, meu filho? Tem, mãe. O Deus no espiritismo perdoa? Não, mãe. Que é isso? Que Deus é este? Por que ele não perdoa? Porque não guarda ressentimento. Ele ama sempre. Não entendi. Para que eu perdoe, é necessário que eu fique magoado. E se eu não fico magoado, não necessito de perdoar. Continuo amando. Deus é amor. E Nair, ele é o pai. Ele naturalmente compreende a fragilidade dela, continua amando. Ela está no inferno que ela criou para si mesma. E haverá salvação para ela? Sim. Um dia ela vai voltar à terra, talvez nos seus braços, para recomeçar. Pegou minhas mãos, ajoelhou-se: meu filho, ensine-me a amar esse Deus que é todo amor e justiça. E a partir de então, eu lia para ela o Evangelho, utilizando de palavras mais simples, porque é um tratado de nobre literatura numa linguagem elevada. Comecei a ler o Livro dos Espíritos. Ela e meu pai chorando e ouvindo. Menos de um ano após, ela me disse: não se preocupe mais, meu filho, eu já amo a Deus. Agora eu compreendo que Deus realmente é amor e é justiça. No ano de 1972, minha mãe desencarnava. E naquele momento de extremes, ela teve o apagar da consciência. E quando supunhamos que estava já na morte, naquele pré-coma, ela retornou e disse: Di, meu filho, Nair está esperando por mim. E ela me disse: venha, mãe, diminuir as dores do meu sofrimento. Já vou, meu filho, mas eu voltarei. Vou tomar conta de Nair e dos outros, mas eu voltarei um dia. Eu lhe disse: não volte mais. Os espíritos me dizem que a senhora será recebida com hinos e ternuras. A senhora sofreu tanto na terra. Meu filho, não voltar à escola para ficar ignorante?
eu voltarei para tomar conta de você e de sua irmã, que éramos os últimos. E se foi. Eu a vi desprender-se do corpo, vi a minha irmã ainda tresvariada, chorando, gritando 33 anos após. Vi os espíritos levarem. 9 dias depois, eu estava pregando na cidade Castro, aqui no Paraná, quando me virei e minha mãe estava. Meu filho, eu fui tomado de uma emoção. A voz ficou estrangulada na garganta e ela disse: fale, diga-lhes que ninguém morre. Voltei, meu filho, Nair está internada e eu voltei para continuar velando por você e pela sua irmã. Fale. Então eu falei, com a alma nos lábios e o coração na ternura. E nunca mais. Desde aquela noite, ela deixou de me aparecer. Sempre que viajo, pela manhã quando desperto, ela diz: meu filho, já orou? Mãe, eu estou chegando agora. Então ore, porque você vai viajar no carro do sol e não sabe se alcançará o poente. Quando me deito nas longas madrugadas, diz: meu filho, já orou? Mãe, o meu dia foi uma oração. Ore. Você vai viajar agora no carro das estrelas e não sabe se vai despertar no corpo amanhã. Em 1986, ela disse-me: meu filho, Nair vai voltar à terra. O amor de Deus vai dar-lhe um novo corpo e a sua justiça vai oferecer-lhe limite ao corpo para que ela não reincida no crime. E ela vai reencarnar-se aqui no Brasil? Sim. Aonde? Aqui na cidade do Salvador. E virá para a mansão do caminho, porque era a irmã que mais eu amava na minha infância. Era a irmã rica da família, que desejava educar-me. Mãe me disse: Deus o sabe, não tente perturbar-lhe o processo de evolução. Aguarde-a. Passaram-se muitos meses, 2 anos e meio, 3 talvez. O porteiro me chama pelo interfone: seu Divaldo, está aqui um caso doloroso. Eu corro, uma mulher de epiderme negra, trêmula, pálida, com algo nos braços e um pedaço de tecido sujo em cima, quase sem fôlego, me diz: ajude-me, estou morrendo à fome com a minha filhinha. Se eu morrer, tome conta de minha filhinha. Eu chamei o porteiro para carregá-la até o nosso centro médico. E quando eu levantei o pano, havia algo que parecia um ser humano. Lábio leporino, perfurações, a expressão de angústia, a dificuldade respiratória. Ela disse: é minha filha. Eu peguei na rua, assim, o senhor sabe como é que é? Eu digo: sei, sim, senhora. E tive um sonho. Uma senhora branca, de cabelos brancos partidos ao meio, disse-me: tome conta de minha filha. Ela havia descrito minha mãe. E como é o nome da menina? Nair. Eu não desmaiei, porque controlei todas as minhas emoções. Chamei um dos meus filhos médico, e ele pegou no ventre da criança e disse: tio, quase na lição. Ela disse: eu cozinho o papelão que tiro do lixo, coloco um pouco de sal e é o que nós comemos. E eu me lembro de Allan Kardec. Numa sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Começamos a reidratação, internamos as 2. Eu fiquei ali de vigília. À meias, minha mãe apareceu e disse: ela voltou, meu filho. As marcas do veneno.
ela trouxe as marcas da justiça e trouxe o amor para recuperar-se. Ajude-a. Logo a minha mente se fervilhou de ideias. Arranjar um casebre modesto ali ao lado da mansão, colocá-la em nossa creche, dar um trabalho para sua mãe. E assim fomos fazendo. E a meninazinha foi crescendo, feia. Então um dia ela sorriu para mim. Eu digo, meu Deus, ela vai ser rainha de qualquer coisa. Rainha da feiura. Porque nos Estados Unidos tem rainha do abacaxi, da cebola, da batata. Por que não da feiura? E então eu comecei a dizer assim, é a rainha da feiura. E quanto mais eu dizia rainha da feiura, mais ela ficava mais feia, mas muito simpática. É assim que o povo diz, não é bonito, mas é tão simpático. Já sabe o que quer dizer. Foi crescendo, veio para o jardim, e quando contava 5 anos, fanhosa, linda, eu fui passando pelo jardim, ela pulou a janela, Didi! Eu fiquei petrificado. A única pessoa na terra que jamais me chamou Didi era Nair. Todos na intimidade me chamam Di. Odivaldo, eu parei, voltei-me, ela veio, saltou, carreguei-a, sentei-me. Ela passou a mão no meu rosto e disse, Didi, que saudade. Como você sabe que eu me chamo Didi? Eu se lembro, Didi. Eu se lembro que morri, e muito pálida. Perguntou-me ipsis verbis. Eu vou viver muito? Deus o sabe. Eu vou viver muito? Não. O suficiente. O meu anjinho cresceu, atormentado, na asma, numa tremenda dificuldade respiratória, resultado do perispírito vitimado pelo tóxico, corrosivo e destruidor. E aos 8 aninhos, numa crise de asma, a mãe mandou me chamar. E quando eu cheguei junto ao seu leito, mãe disse, agora, meu filho, eu venho buscar nosso tesouro, em nome do amor de Deus. Ela me olhou muito, não podia falar. Então eu lhe toquei os olhos, toquei os lábios e o coração, e disse, ele vai em paz. Não esqueça que Deus é amor. Ela desprendeu-se. A mãezinha está conosco até hoje, como se fosse o relicário, onde Deus colocou a joia do nosso sentimento. Então Deus é a justiça do amor, que está em nós através do sofrimento que nós elegemos. A vida não é um rosário de lágrimas, é uma sinfonia de bênçãos. A vida merece ser vivida intensamente, com alegria, com entusiasmo, porque graças à dádiva da reencarnação que ascendemos degrau a degrau no rumo da angelitude. Não tinham, pois, razão Schopenhauer, o Søren Kierkegaard, Nietzsche, o Heidegger, Sartre e todos aqueles que da vida somente viram as misérias, porque a sua era a ótica do sofrimento, do desequilíbrio, dos tormentos espirituais. Raia uma nova era, ainda predominam em nossa sociedade as estatísticas de homens e mulheres vazios, de criaturas sem destino, mas o Espiritismo está aí. Ele chegou para demitizar o inferno, para eleger o céu de delícias, que conquistaremos a sacrifício, a dedicação, a esforço pessoal. Poderíamos então dizer, bendizei a dor,
que elegestes para o vosso processo de depuração. Bendizei a dificuldade sem nenhuma postura masoquista, porque é a dificuldade que vos alimentará a esperança de conquistas maiores. Os metais, para não oxidarem, passam pelas altas temperaturas. O vasilhame precioso de porcelana suportou a fornalha. A madeira, que se adaptou ao capricho do artista, padeceu o serrote em enxó, a compressão, o espírito para poder tirar as anfractuosidades, que seu resultado dos instintos primários passa pela ardência da purificação na dor, até poder eleger o amor como sendo hino de glorificação à divindade. Exultai, pois, quando fordes convidados ao testemunho pela dor, quando fordes visitados pela presença da angústia de um ser querido, ou tiverdes a necessidade de dizer até breve, aquele que demanda espiritualidade vai preparar-vos lugar, como Jesus nos prometeu, porque logo mais o anjo generoso da morte abrirá as asas sobre nós e arrebatar-nos-á. Nesse momento, cheios de júbilos, iremos, Senhor. Luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.